É comum nos consultórios, quando os pais trazem seus filhos para uma consulta, que eles acabem se divergindo e muitas vezes essas divergências chegam a discussões plenas. E então fica perceptível que essas discussões, essas brigas, fazem parte do relacionamento. E esse casamento está em crise, ou, na verdade, é uma crise que chamam de relacionamento. E talvez eles nem saibam, mas isso é comum. Muitos de nós já vivemos relacionamentos assim, onde as discussões acontecem por qualquer motivo, ou mesmo sem que eles existam. E o amor já não faz parte do relacionamento, mas o relacionamento persiste. Onde não se sabe o porquê se permanece na relação, mas também não se sabe como pôr fim a esta relação. Imagine se num relacionamento assim, o sofrimento para você é insuportável, como será para o seu filho? Eu sei que se esse for o caso em que você está vivendo, todas nós sabemos que você já não sente amor, admiração ou qualquer outro sentimento positivo pelo homem que se tem ao lado, também não existe, pois afinal ele é só o seu marido, namorado, amante, companheiro e nada mais. Alguém que conheceu quando já era adulta. Mas para o seu filho é diferente. É uma pessoa que ele conhece desde que existe, pela qual ele nutre amor, ele tem boas memórias e recordações. Para o seu filho, o seu marido, esse homem que está ao seu lado, é alguém que ele ama tanto quanto ama você. É um sentimento profundo, já está arraigado, que não vai mudar com facilidade. Quando ele vê você brigando com esse homem, ele não consegue se posicionar de um lado ou de outro, porque afinal são duas pessoas pelas quais ele tem o mesmo sentimento e que para ele tem o mesmo grau de importância. A briga acontece entre vocês, fora dele, mas a luta é dentro do peito e da mente da criança, que tenta se proteger da dor de ter que dar razão a uma das partes. Ele se sente tão pressionado que pode adoecer, física ou psicologicamente. Se o adoecimento for físico, menos mal, porque será perceptível e imediatamente você o levará para ser tratado. Mas se for psicológico, as consequências serão mais graves, porque ele vai se desenvolvendo a longo prazo, porque não serão perceptíveis no momento. A dor que o filho sente talvez seja inimaginável para você, caso você não tenha vivido situações assim na sua infância. Ele sofre frente à necessidade de escolha e posicionamento, e principalmente por sua incapacidade de pôr fim à briga. Ele sente-se impotente, fraco, e a sua autoestima vai acompanhando essas emoções. E talvez você se pergunte várias vezes se o seu filho pode ficar traumatizado com isso. E muito tem se falado sobre traumas. Muitos pais até se tornaram permissivos demais ante a possibilidade de traumatizarem seus filhos. Eles veem o trauma como algo grave e, portanto, vinculam a situações também mais graves. Mas, na verdade, o trauma acontece todas as vezes que nós vivemos uma situação sem gozo, sem prazer, com dor. Ou quando vivemos uma situação
em que há prazer, mas logo esse prazer vem seguido de muita culpa. A nossa mente está sempre atenta para nos proteger da dor e do sofrimento. Portanto, ela vai buscando prazer em todas as situações. Situações vivenciadas sem prazer são registradas como memórias dolorosas e continuarão nos fazendo reviver aquela dor sofrida para que ela seja reestruturada. Esta memória é o que chamamos de trauma, é o trauma em si. Portanto, um lar desajustado é uma fábrica de traumas para a criança. Pense no seu filho, ouvindo, sentindo todas as ofensas proferidas em relação às pessoas que ele mais ama. E essas ofensas também são originadas nessas mesmas pessoas. Ele não consegue processar isso. Então não tem como se proteger, uma vez que a proteção que ele poderia buscar também vem justamente dessas mesmas pessoas. É algo assustador. Então ele não tem saída e vai buscar uma causa para o conflito, a fim de aplacar esse conflito, essa briga. A causa, então, se voltará justamente para quem mais sobrecarrega na imaginação dele essas pessoas. E quem mais necessita, depende ou sobrecarrega essas pessoas? Ele mesmo. Então, ele se torna, na sua inocência, a causa desses conflitos. Quais são as consequências na psicologia da criança e do adolescente? São claras. Filhos de pais conflituosos sempre se verão como os causadores, a fonte do conflito, e passarão a não gostar de si mesmos, pois ele é o elemento que desencadeia os conflitos e a dor nas pessoas que ele mais ama. E então, no futuro, talvez você verá um adulto completamente submisso ou altamente agressivo. São dois mecanismos que ele poderá usar para se defender. Porque ele usou a submissão quando criança, porque a submissão protegia a criança frágil, que não tinha forças para aplacar a própria dor e simplesmente se submeteu à situação, encolhida no seu canto. A agressividade pode remeter àquela criança que desejava pôr um fim ao que vivia como um adulto forte e poderoso, mas não tinha poder e força para fazê-lo naquela época. Mas agora não é mais criança, está no corpo de um adulto e sem a capacidade de se proteger das dores que a vida ainda vai apresentando a ele, vai tentar destruir as fontes que possam lhe proporcionar sofrimento, mesmo que essa possibilidade exista só em sua imaginação, pois até mesmo a sua imaginação estará conectada e determinada pelas suas memórias da infância. Eu sei que é difícil superar brigas e muitos casais vivem anos sem conseguir superá-las. No entanto, é bom que se atentem para o que é mais importante, que é encontrar uma forma de direcionarem parte da energia que empregam nessas brigas com foco no respeito. Respeito ao seu futuro, pois você será eternamente mãe, e como mãe nós sabemos que ver um filho em sofrimento é uma dor que nenhuma de nós deseja ou merece experimentar. Respeito ao presente e ao futuro do seu filho, revendo valores e atitudes, reavaliando seus relacionamentos e pensando com clareza
sobre as atitudes que está tomando em seus relacionamentos. É possível evitar discussões com seus parceiros na frente dos filhos. Lembre-se que você pode dialogar sem ofensas, e se isso não for possível, é bom que comece a repensar no relacionamento que você está preservando. Pois você está preservando algo dia após dia com dor, em nome de um amor que talvez nunca existiu ou nem exista mais. E o pior, estará ensinando ao seu filho que amor e dor são parceiros. Essa memória levará seu filho a experiências deturpadas no futuro, limitando seus relacionamentos em relacionamentos que também serão direcionados por essa memória, relacionamentos conflituosos, tais quais o que você apresentou a ele. Ou condenando esses filhos à solidão opcional, em negação à possibilidade de viver exatamente o que viu você vivendo. Nós somos os modelos dos nossos filhos, seja para que sigam ou desprezem. E seja qual for a escolha que façamos, nossos filhos serão escravos das memórias e não das suas vontades, muitas vezes. Portanto, é preciso que tomemos cuidado com o exemplo que deixamos para as nossas próximas gerações. Pois quando encontrarmos essas gerações com atitudes, comportamentos que sejam diferentes daquilo que desejamos, é preciso que façamos uma autoanálise e entendamos que muito desse comportamento está completamente ligado às nossas próprias atitudes, aos nossos próprios comportamentos, àquilo que não demos atenção no devido momento, que estávamos criando memórias nessas futuras e presentes gerações.